Que você esteja bem e em paz. Nosso tema hoje é o arrependimento. Convido você à leitura do Salmo 103, versos 3, 4 e 8. Salmo 103, verso 3. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. O arrependimento é um elemento fundamental no processo da conversão, no processo da salvação. O principal elemento, evidentemente, é Cristo, é o sacrifício de Cristo, a graça de Deus em alcançar o pecador através do sacrifício de Cristo. No interior do homem, o principal elemento para a conversão é o arrependimento. Só a partir do arrependimento é que o homem vai poder crer de fato em Cristo, porque o crer em Cristo para a salvação é no sentido de confiar nele e em tudo que ele ensinou, colocar a sua vida nas mãos dele, submeter-se a ele e não apenas crer que ele existe. O arrependimento ele é tão importante no processo da conversão que ele é a própria pregação do Evangelho. Os três grandes ministérios, tanto de João Batista como de Cristo, como dos apóstolos, iniciaram as suas pregações chamando o arrependimento, convidando o homem ao arrependimento. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ministério de João Batista, Mateus capítulo 3. Vamos lá. Mateus capítulo 3, versos 1 e 2. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Aqui o início do ministério de João Batista. No início do ministério do Senhor Jesus é a mesma coisa. Vemos lá em Marcos capítulo 1, versos 14 e 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Está vendo como o arrepender, segundo o próprio Jesus, vem antes do crer? Arrependei-vos e crede no Evangelho. E o ministério dos apóstolos, o ministério apostólico, ele começa também com o arrependimento. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no verso 38, Pedro fala isso para a multidão dos primeiros convertidos. Página Atos 2, 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então nós vemos que o arrependimento ele é o motivo da pregação. O arrependimento ele antecede a conversão genuína. Não existe outra forma de conversão que não passe pelo arrependimento. Não existe a conversão porque a pessoa tem medo de ir para o inferno. Não existe a conversão porque a pessoa fala: é a religião dos meus pais, vou manter essa tradição. Não existe a conversão porque a pessoa fala: olha, eu quero ter uma vida mais tranquila, eu quero ter a solução dos meus problemas, ou eu preciso de um milagre. Nada disso é conversão. O caminho é estreito e só há conversão se houver arrependimento, porque o arrependimento
ele antecede a conversão. Então o homem, ele deve se arrepender de ser pecador, arrepender dos seus pecados, tá? Bom, para que nós possamos entender melhor como é este arrependimento para a conversão, o arrependimento para a salvação do pecador, do indivíduo, nós devemos desfazer uma certa confusão que existe no entendimento ou no discernimento acerca do que é de fato o arrependimento para a conversão. Tá? Então nós temos que desfazer essa confusão. Primeiro, o arrependimento, ele não é remorso. Tá? Tanto o arrependimento como o remorso, eles produzem tristeza. A questão é que o motivo da tristeza do arrependimento é uma, e o motivo da tristeza do remorso é outra. Por exemplo, o remorso é a tristeza que a pessoa sente porque o erro que ela cometeu foi descoberto e ela terá uma consequência a pagar por causa disso. Esse é o remorso, não é o arrependimento. Se não fosse descoberto aquele erro, essa pessoa continuaria no erro sem problema nenhum. Mas como esse erro foi descoberto e agora haverá uma consequência, então isso gerou uma tristeza, que muitas vezes a pessoa chama de arrependimento. E ela fala, puxa, eu me arrependi de ter feito isso, eu não deveria ter feito aquilo, né? Mas ela tem essa tristeza que ela chama de arrependimento, que na verdade é o remorso, porque ela não quer as consequências. O que trouxe a tristeza não foi o fato dela ter errado. O que trouxe a tristeza foi o fato daquele erro ter sido descoberto e agora ela tem uma consequência a pagar. Tá? Então esse é o remorso. O arrependimento não. O arrependimento é a tristeza causada pelo erro. Pela consciência de que ela errou e não pela consequência do que haverá. Tá? Então, mesmo que ninguém descubra o que ela fez, mesmo que as pessoas nunca vão saber o que ela fez, ela se arrepende porque ela sabe que ela errou. Então ela dá aquela tristeza que ela fala, puxa, errei, eu não deveria ter feito isso, nunca ninguém vai descobrir, nunca ninguém vai saber, mas eu estou arrependido de fato. Eu estou muito triste por ter errado. Eu estou muito triste por ter feito isso, eu não quero mais errar. Eu estou muito arrependido de ter essa inclinação por fazer algo tão errado assim e tal. Esse é o arrependimento, tá bom? Então, existe uma diferença aí de postura entre a pessoa arrependida e a pessoa que está passando pelo remorso, que ela está sentindo remorso pelo que ela fez, tá? A pessoa arrependida, ela busca de fato perdão. Ela quer ser perdoada do erro que ela cometeu. Mesmo que ninguém saiba que ela cometeu esse erro. Ela quer ser perdoada do erro que ela cometeu. A pessoa que está sentindo remorso, ela quer anistia. E não propriamente o perdão. A anistia é o ato de ser cancelada a consequência. Tá? Então, o arrependido, ele se torna penitente, porque ele quer reconhecer o erro e desejar ser perdoado. O que está em remorso, ele quer a anistia, quer desejar apenas que as consequências dos seus atos sejam canceladas. Tá? Então o perdão pressupõe que o penitente admite a culpa. A anistia, ela não reconhece a culpa, ela apenas reivindica ser visto como inocente. Então não existe a intenção mesmo de receber perdão. Ela só quer ser vista como inocente e não pagar aquela consequência. Já o penitente, o que busca o perdão, o arrependido de fato, ele admite o erro, ele ora para Deus e fala, realmente, Senhor, eu pequei, estou triste porque fiz isso e peço o teu perdão. Tá? Ele pode pedir que sejam canceladas as consequências, também pode. Deus vai conceder ou não, depende da soberania de Deus. Mas o fato é que o arrependido, ele se entristece pelo fato de ter pecado.
Então ele pede perdão e não anistia. O que sente o remorso, ele se entristece pelo fato que o seu erro foi descoberto e ele vai ter que pagar uma consequência. Então ele está pedindo anistia, ele quer se livrar dessa consequência. Seu desejo maior é não pagar a consequência, tá? Então o anseio pelo perdão, ele torna inconformados, ele nos torna inconformados por sermos pecadores. Quando nós queremos de fato o perdão de Deus, tá? Agora, o anseio pela anistia nos torna insensíveis, nos faz pensar apenas em nos livrar das consequências. E aquele erro ele não está sendo tratado, nós vamos continuar cometendo aquele erro na próxima oportunidade. Então é necessário o arrependimento. A pessoa fala, puxa, eu não posso, uma tristeza de ter feito isso, a inclinação que eu tenho para fazer isso, eu não me conformo com isso, eu preciso do perdão de Deus. Enquanto que o inconformado só vai ficar triste se der consequência o seu erro. Aliás, o inconformado não, o remorso, o que está com remorso. Tá? Essa é a diferença fundamental entre o arrependido para a conversão e aquele que está apenas sentindo remorso. Ambas situações produzem tristeza, né? Mas o motivo da tristeza é diferente. Eu creio que deu para entender, né? Não sei se eu expliquei bem, mas eu creio que deu para entender. Então a tristeza do arrependimento, Deus usa a nosso favor, né? Porque quando nós nos entristecemos de fato e arrependido, nos tornamos penitentes, confessamos a Deus, demonstramos o nosso desejo de coração de abandonar aquele erro, de não fazer mais porque aquele erro nos causa tristeza, mesmo que ninguém saiba, Deus perdoa o pecador. Agora, quando o sentimento é só para se livrar da consequência, não existe o arrependimento de fato. Então, como nós podemos reconhecer, né, o erro e a necessidade do perdão? A primeira coisa que nós temos que entender é que o homem natural, por si só, ele não consegue discernir o seu próprio pecado. Ele pode ter consciência do que ele está fazendo é errado, mas ele não consegue discernir a gravidade daquele pecado. Sundar Singh foi um pregador que viveu lá na Índia, no Himalaia, naquela região ali, no século XIX. Ele escreveu uma parábola e ele diz que o pecado a diferença do homem natural. Eu não lembro bem como é a parábola, né? Mas o que ele quis dizer é o seguinte: a diferença entre o homem espiritual e o homem natural. O homem espiritual é como aquele que desce ao rio com 2 baldes e enche os 2 baldes de água. E quando ele está voltando, ele sente o peso daquela água. Ele sente o peso. A água aí está representando o pecado. Então ele sente o peso daquele pecado. O homem natural, ele simplesmente não percebe. Ele pode mergulhar no rio, ele tem toneladas de peso de água por cima dele, mas ele não sente esse peso. É como o homem que mergulha, tem toneladas de água por cima dele, mas ele não sente o peso. E o homem espiritual, quando erra, quando peca, é aquele que desce ao rio e sente o peso dos baldes carregando a mesma água, muito menos do que aquele que está mergulhado tem sobre si de peso. Então o arrependimento vai passar pelo processo da regeneração espiritual, porque o homem natural ele não consegue discernir, ele vive muitas vezes em pecado naturalmente, para ele está tudo bem, é tudo normal, tá? Ele não considera aquilo um pecado, ele pode até reconhecer que aquilo está errado e tal, mas ele não consegue discernir a gravidade, que aquele pecado irá condená-lo eternamente. Ele não consegue entender isso, né? Então, como que nós devemos fazer? Precisamos do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, se nós olharmos o Evangelho de João, capítulo 16, vamos ler a partir do verso 7. João, capítulo 16, vamos ler a partir do verso 7. Jesus aqui está falando, tá? Jesus está ensinando isso.
Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, que é o Espírito Santo, não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo não é o próprio intelecto do homem, mas é o Espírito Santo. Tá? E esta culpa que o Espírito Santo convence o homem é a culpa indesculpável. Não tem desculpa. Apenas a única maneira é a pessoa se arrepender e confessar a Deus os seus pecados e abandoná-lo, e ir lutando para abandoná-lo, mas triste, arrependido de fato pelos pecados, tá? Verso 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha só. Do pecado, porque não creem em mim. Tá? Então é pecado não crer em Cristo. E esse crer em Cristo não é simplesmente crer que ele existe. É crer no sentido de confiar nele, de segui-lo, de colocar a vida totalmente nas mãos dele, né? Submeter-se à sua palavra. Então aquele que não crê que Cristo é o Deus que se fez um de nós e veio buscar o perdido, não crê a ponto de segui-lo, de guardar os seus mandamentos e segui-lo, esse vai estar em pecado, tá? Pecado porque não crê em mim, diz Jesus. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Então ele realizou a obra dele, ministério terreno e a obra redentora. Se a pessoa não crer a ponto de submeter-se a ele, a obra já está feita. Então essa pessoa, se ela não crer, ela vai perecer. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então os conceitos do mundo, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Esse príncipe deste mundo, que é o maligno, ele já está julgado e condenado. Então Cristo veio para desfazer essa obra. Quem aderir a Cristo e se submeter a ele, vai ser salvo. O outro já está condenado. Tá? Então é necessário o arrependimento de sermos pecadores. Senhor, pecamos, o Senhor Jesus trouxe os mandamentos e eu estou quebrando esses mandamentos com este meu ato. Eu me entristeço por isso e clamo a Ti pelo Teu perdão. Tá bom? Um outro detalhe. A regeneração para o arrependimento, ela procede de Deus e não do homem. O homem, ele nunca vai sentir uma vontade natural, um arrependimento natural, pelo simples fato de ser pecador. Ele precisa que Deus o conduza a esse arrependimento. O Espírito Santo o convencendo disto, tá? E Deus o conduzindo a esse arrependimento. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 18. 11, 18. E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Então quem concede esse arrependimento para a vida é Deus. A fonte é Deus. Tá? Vamos ver mais uma passagem. Romanos capítulo 2, verso 4. Romanos capítulo 2, verso 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Despreza isso? É a bondade de Deus que conduz o pecador ao arrependimento. Então nós vemos aqui que Deus também conduz os gentios, ou seja, aqueles que não são judeus. Deus tem concedido o arrependimento. É Deus que concede o arrependimento. É a bondade de Deus que conduz o homem ao arrependimento. E por fim, esses arrependidos, são os que Deus destinou à salvação. Atos 13, 48. Os gentios, ouvindo isto,
regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Tá? Então, o arrependimento, ele procede de Deus. Então, o que nós temos que fazer? Buscar socorro. Porque nós temos que entender que o homem natural, ele não consegue por si só se arrepender de ser pecador. Ele pode ter um remorso, ele pode se arrepender de um outro ato que ele fez, mas ele não consegue se arrepender de ser pecador, a ponto de querer trocar a sua vida para seguir Cristo, a ponto de querer abandonar tudo para seguir Cristo. Ele não consegue fazer isso. Então ele precisa clamar por socorro de Deus, porque é Deus que concede esse arrependimento para a vida, que é a bondade de Deus que conduz o homem ao arrependimento. E o arrependimento, ele antecede a conversão. No céu não haverá nenhum impenitente, não haverá ninguém que não se arrependeu de ser pecador, não haverá ninguém que não confessou seus pecados. Com a boca nós confessamos para a salvação, né? No coração nós cremos para a justiça e com a boca nós confessamos para a salvação. Então, nós devemos buscar socorro, confessando os nossos pecados, num espírito contrito. Um espírito contrito, Deus jamais vai desprezar, né? Salmo 51, vamos ler lá. Salmo 51, verso 17. Salmo 51, verso 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, um coração compungido e contrito. Isso não desprezarás, ó Deus. Deus não vai desprezar um espírito quebrantado e um coração compungido. Tá? Então, quando nós começamos a entender, assim, puxa, eu preciso me arrepender de ser pecador, mas é Deus que conduz o arrependimento. Nós começamos a clamar a Deus, nós descobrimos onde está a fonte. Senão, nós vamos nos tornar totalmente insensíveis a essa grande realidade. E nós não vamos buscar o socorro. E nós não vamos nos arrepender. E vamos passar nossa vida aqui, por mais tempo que vivamos aqui, e vai acabar morrendo em pecado. Morrendo no próprio pecado. Se não houver o arrependimento. Tá? Então vamos, para nós terminarmos aqui, vamos ler 2 aos Coríntios, que vai falar da reconciliação. Tá? Como que se dá essa reconciliação? 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Vamos lá. 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então veja bem, tudo procede de Deus. Ao penitente arrependido, tudo se fará novo, as coisas antigas já passaram. Aquele modo de viver lá, mergulhado no rio com tonelada de água por cima, mergulhado no pecado, com um peso do pecado enorme por cima, mas insensível a isso, sem sentir esse peso, isso aí já passou. Todas as coisas se fizeram novas. E isto provém de Deus. Ora, tudo provém de Deus, diz aqui o apóstolo Paulo, né?
Não provém do homem isso. O homem está sendo alcançado, buscado, ele está perdido, morto em delitos e pecados. Ele está sendo, Cristo veio buscar esse, não provém, não procede do homem estas coisas, tá? Procede de Deus. Então nós temos que clamar a Deus para que nós sejamos alcançados dessa maneira. Então, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Então Deus nos reconciliou, não nós nos reconciliamos com Deus. Deus nos reconciliou com Ele mesmo por intermédio de Cristo. Então é por intermédio de Cristo. E Cristo fala, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. É isso que Cristo fala, tá? Então, Ele nos deu esse ministério da reconciliação. O que significa isso? Nós pregamos essa reconciliação. Todos que foram reconciliados com Deus têm o ministério de pregar essa reconciliação para aqueles que ainda não foram reconciliados. Se houver ali algum filho da paz, ele vai aceitar. Ele vai falar assim, olha, é verdade essa palavra. Eu preciso buscar em Deus. Eu não estou conseguindo me arrepender. Eu estou insensível. Eu estou entendendo que eu estou na condição de homem natural. Eu preciso ser um homem espiritual. Eu estou na condição de uma mulher natural. Eu preciso ser uma mulher espiritual. Eu preciso dessa reconciliação. Urgente. Tá? Que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Então não importa quando você é reconciliado com Cristo, quando você pede a Ele que coloque no teu coração um arrependimento, que te alcance pela graça, e você começa então a entender que você precisa, que tudo provém dele, e quando você for reconciliado, você vai entender que não importa o pecado que você cometeu, a gravidade dele será perdoado. Reconciliando com o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Porque se não formos reconciliados, nossas transgressões vão nos condenar. E todos nós temos transgressões, todo mundo pecou. Uma mentira que já contou na vida já é transgressão. Alguém ligou, quero falar com o Messias. Manda dizer que eu não estou. Pronto, pequei. Se eu fiz isso alguma vez na minha vida, já entrei em transgressão. Fala que eu não estou. Se alguma vez lá na escola, lá eu falei para minha mãe, eu cabulei a aula lá, faltei na aula lá e não omiti da minha mãe, pronto, já estou condenado. Se eu inventei que eu estava com dor de cabeça para não ir na escola, eu menti, falei para minha mãe, não vou na escola não, que eu estou com dor de cabeça, deixa eu ficar em casa hoje, que eu queria ver o filme que ia passar, o desenho, criancinha, se eu fiz isso, já pequei. Então, irmãos, todo mundo já pecou. Nós precisamos ser reconciliados, né? De sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Todo aquele que já foi reconciliado está pregando aí o Evangelho, irmãos. Mas aqui, tem alguns que estão pregando o Evangelho verdadeiro. Então nós devemos ouvir este Evangelho verdadeiro e submetermos a ele, né? Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Ele já fez o ministério da reconciliação. Agora você tem que clamar a Ele. Fala assim, olha, eu quero me reconciliar, Senhor. Eu quero me arrepender dos meus pecados. Me mostre. E comece a ler a Bíblia, que você vai começar a descobrir quantos pecados ainda que você precisa confessar ou pedir perdão a Deus por essa situação, tá bom? Então, o arrependimento genuíno, ele não é conversão. Aliás, o arrependimento genuíno, ele não é remorso. Ele é simplesmente a tristeza por saber que está errado. Isso provém de Deus. Eu preciso pedir a Deus este arrependimento. O que pedimos a Deus é perdão e não anistia. Não simplesmente cancelar as consequências, mas nos perdoar de fato. Senhor, perdoa porque eu sou pecador, eu reconheço que eu sou pecador. Só o Senhor é santo, eu sou pecador. Eu preciso do teu perdão. Tá? Devemos fazer isso. Reconhecer que o homem natural ele não pode, é como o homem que está mergulhado no rio. Ele não sente o peso da água. O homem natural ele não pode discernir
o peso, a gravidade do seu pecado. Ele precisa ser convencido pelo Espírito Santo, e é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, me convença do meu erro, Senhor. Me produza no meu coração frutos de arrependimento. E me perdoe pelos meus pecados. Tá? E tudo provém de Deus. Então, um coração contrito, Deus não desprezará. Se você, de forma contrita, você chegar para Deus e falar, Senhor, eu não consigo me arrepender, eu estou insensível, Deus. Eu quero me arrepender, eu quero seguir o Senhor e tal. Ele não desprezará. Então, se você sentir que deve fazer isso, é porque você já estará sendo alcançado, eu creio. Então procure isso, tá bom? E que Deus abençoe a sua vida.